Eu sou Letícia Guiar, CEO do Grupo Espásio. E eu, Fernanda Lima, cerimonialista. E estamos aqui para o Papo de Casamento. Aquele bate-papo gostoso, informal, com os nossos fornecedores, parceiros, trazendo as dúvidas de vocês aí de casa. E no episódio de hoje, temos uma convidada muito especial que representa aqueles fornecedores que ficam lá juntinho com vocês no altar. Quem são eles? Os celebrantes! E representando eles, para entrevistar aqui com a gente, contar toda a sua história, uma referência aqui em Brasília e no Brasil, Janai Leandro! Ai, gente, obrigada. Primeiro, muito obrigada por vocês terem me convidado para bater esse papo, adoro conversar. E é isso, hoje sou contadora de histórias de amor, né? Eu sempre me apresento como contadora de histórias de amor, como filha de bons mineiros, adoro um bate-papo, adoro um cafezinho, prosear, então eu adoro escutar e contar histórias. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como começou a minha história, depois das perguntas que vocês fizerem, e estou aqui para esclarecer e tirar dúvidas de vocês e a gente conversar bastante. Então, Janai, você está no lugar certo, que eu não sei como é que esse programa consegue ficar ali no tempo dele, porque só tem pessoal aqui que gosta de bater papo. Tá faltando um cafezinho nesse estúdio, hein, gente? Né? Tô achando que tá faltando um cafezinho. Vou trazer uma canequinha da Janai ali, ó, para o papo de casamento. Mas aproveitando então o nosso tempo, Janai, já vamos começar com uma pergunta muito recorrente para mim. Fê, a parte burocrática é de responsabilidade do celebrante? Porque, pasme você, às vezes o que pode parecer óbvio para nós não é tão óbvio para o público que teoricamente está casando pela primeira vez. Verdade. Então, quanto aos prazos, entradas no cartório, o que eles precisam te passar para, de fato, esse casamento ter uma valia? Até aquela questão das assinaturas também, né, Fê? Assinatura com efeito civil, né? Gente, o que acontece? Eu sou celebrante afetuosa. A parte com efeito civil, quem faz realmente é o juiz de paz. Então, hoje, pela Escola Brasileira de Celebrantes, você faz um curso e você paga uma anuidade, a qual nós somos credenciados a um CNPJ que geralmente é vinculado a alguma instituição religiosa. Então, quando você vai fazer o casamento religioso com efeito civil com o celebrante, então ele nunca vai sair só civil, ele vai sair religioso com efeito civil. Nada somos nós que corremos atrás, sempre tem que ser os noivos. Inclusive, se ele for casar mesmo com um juiz de paz, eles que precisam ir ao cartório, dar entrada, né, que tem um prazo lá determinado. Quando os meus clientes entram em contato comigo e falam, Jana, você faz também com efeito civil? Eu falo, também, religioso com efeito civil. Sempre tem que deixar muito claro isso, porque no Brasil tem essa prática agora, é uma prática que é muito utilizada fora do país já, né, nos Estados Unidos, enfim, mas aqui no Brasil a gente começou a poder utilizar isso agora, que é uma facilidade para os noivos. Mas o celebrante em si, ele celebra de forma afetuosa. Eu sempre oriento os noivos. Se ele quiser somente casar lá no cartório e eu fazer a parte afetuosa, a parte que é aquela parte gostosa que eu amo, que é entrevistar e realmente contar a sua história de uma forma mais afetuosa, mais gostosa, é o que eu prefiro. Mas, às vezes, é importante para os noivos, por conta de data, por conta de alguma coisa no trabalho deles. O recesso do casamento é bem importante para alguns deles. Exatamente. Então, assim, eles dão entrada lá no cartório, o cartório emite uma documentação, eles me mandam essa documentação juntamente com mais 4 testemunhas, com dados de 4 testemunhas, tem que estar tudo muito corretinho. Eu redijo a ata e lá no dia a gente assina, posterior a isso eles vão levar no cartório, autenticam, reconhecem a minha assinatura e já saem do cartório com a certidão de casamento deles. Mas é um plus, não é algo que eu vendo ou que eu faço, é realmente algo eu faço, obviamente, né, gente? Para otimizar, né? É para otimizar e trazer um benefício a mais para o casal. Mas eu sempre oriento. Por exemplo, eu tenho parcerias com juízes de paz, o doutor Aguimar. Muitas vezes eu faço casamento com ele. Então, eles entram em contato com o cartório, o juiz vem e eu faço a minha parte afetuosa, que é aquilo que eu amo fazer. E a gente também tem a possibilidade que eles façam um casamento lá no cartório, né? Já que é muito mais rápido, mais barato, mais tranquilo. Papo ali, fez tudinho, saiu para almoçar com a família, tirou fotos, registrou. Muito mais gostoso. No dia, a gente faz uma celebração dessas, afetuosa, né? E a gente faz ali uma réplica, digamos, do termo simbólico. Então, eu tenho a minha assinatura simbólica. Eu sempre dou uma caneca para os meus noivos que têm uma frase que para mim ela é muito significativa e também tem muito significado daquilo que eu acredito no casamento, e eles assinam essa caneca ou eles assinam a história deles, porque como eu escrevo e faço toda a papelaria junto com as meninas da Bossa Orgânica, eu levo tudo isso de presente para os noivos. Então eles ou podem assinar a caneca ou assinar a própria história. Teve um fato que foi muito incrível lá no Vila Régia, que eu me arrepio quando eu falo. Vocês sabem que a minha logomarca é a da máquina de escrever. Eu já lembrei, minha alma já saiu do corpo. Exatamente. Foi um casamento que eu fiz lá no Vila Régia.
o avô da noiva faleceu de manhã, e eu tive que mudar a história, e a minha impressora engastalhou, e não... Gente, eu sou filha de mineiro mesmo, né? Engastalhou é bem de mineiro. Então, ali ela travou e eu não conseguia mudar esse pedaço, que tinha uma homenagem para o avô dela. E aí eu peguei a minha máquina de escrever e mudei a história e postei uns stories. A noiva me ligou chorando. Jana, pelo amor de Deus, diz que não é, que essa é a minha história. Eu falei, cara, é a sua história. Ela falou, meu avô me deu uma máquina de escrever. Na hora eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Entrei em contato com a Fê, falei, ao invés deles assinarem a história, eles vão datilografar a história deles. Ok, tô arrepiada. E aí a Fê me ajudou lindamente, aí tá a função do cerimonialista que tá ali com a gente, trabalhando em conjunto, né? Como eu sempre digo, todos que trabalham em casamento, não existe a minha equipe, a sua equipe, a equipe do espaço, nós somos uma única equipe para realizar o sonho dessas pessoas que estão ali e a gente não tem o direito de errar. Então, a gente faz aquilo e nós precisamos realmente sentir o que está acontecendo. E o universo fala com a gente, Deus fala com a gente, e a gente precisa abrir o coração, o peito e trazer esses momentos ali, porque isso é que transforma realmente o casamento num casamento único e personalizado, porque você está pessoalmente ali, você está de verdade, de corpo e alma. Não, e com certeza, e tirar dessa diversidade que a gente passou nesse dia, se é que a gente pode dar esse nome a este fato, né? A gente tinha que ter uma sensibilidade aflorada ali pro dia, porque tudo que é para ser uma data super festiva foi acometido por um fato, então a gente tem que ter uma delicadeza, a gente tem uma conversa com toda a equipe, e é muito o que a Janai tá falando, é um trabalho totalmente de grupo ali, pra gente conseguir resgatar o dia. Eu lembro que a minha única pergunta foi, Janai, você tem uma máquina de escrever? Tenho uma máquina de escrever, inclusive que tem a minha idade, ela é de 1978, gente, não tem problema em dizer a minha idade, tá? Então, assim, é uma máquina, e foi onde eu comecei a escrever realmente as minhas histórias. As minhas primeiras histórias foram datilografadas nela. Então, eu tenho muito amor, muito zelo e levei. A mãe, na hora, me deu um abraço, os noivos me deram um abraço. E, assim, para mim, isso foi lindo. Fechou. Foi lindo. É interessante que vocês comentaram, assim, do apoio do cerimonial. Tem alguma atribuição que, de fato, é específica do celebrante, outra que seja específica dentro desse rito, dentro dos itens de cortejo, que muitas vezes, não, porta-alianças aqui, ou você falou do documento de assinaturas, mas tem elementos que são do ritual, às vezes o casal quer fazer algum ritual em específico. Como é que vocês se organizam para isso? Então, Letícia, eu sempre pergunto, a minha primeira pergunta, quem é o seu cerimonial? Eu vim desse caminho de cerimonialista, trabalhei como cerimonial há muitos anos e depois me tornei celebrante. Então, eu sei da importância que é ter esse profissional dentro do casamento, é quem orquestra mesmo. Então, assim, é muito importante você ter esse apoio todo ali, porque eu estou ali no altar, eu estou falando, eu estou sentindo tudo que está acontecendo, mas quem está orquestrando são os cerimonialistas. Então, assim, né, para a gente ter essa comunicação na hora de pedir as alianças, eu não costumo fazer nenhum tipo de rito, eu acho que o rito ali é a história que eu escrevo, porque eu me debruço na história do casal, e é de uma forma muito, muito poética ali, eu não vou fazer uma narrativa da história, você não vai me contar a sua história, eu vou simplesmente narrar fatos, não. Eu vou trazer sentimentos para aquilo que realmente é importante dentro desse contexto. Eu não acredito que o amor ele caiba numa caixa. Eu sempre digo que o amor ele é único, exclusivo de cada ser humano. Ele é tão infinito, tão amplo. Eu até me emociono em falar, e eu ando emotiva demais, eu sou emotiva demais. Então, assim, eu acho que a gente precisa enxergar, ouvir como cada pessoa enxerga o amor, e para cada pessoa o amor ele vem de uma forma diferente. Então, eu trabalho dentro desse processo, e essa parte da orquestra, de quem vai, do que entra, da música, os músicos, gente, para mim também é outro elemento muito importante. Eu olho para os músicos, eles soltam um detalhe, sabe? Eles estão olhando ali para mim, estão vendo a emoção, eles já participam, todo mundo dança junto. Por isso que a Janai está dentro da minha lista de parceiros. Agora, tem um elemento que você comentou, que os celebrantes, né, tem escola brasileira de celebrantes, e você falou que hoje eles estão habilitados a fazer o reconhecimento civil, mas como se fosse efeito religioso. Não, é o religioso com efeito civil. Explica essa diferença. Então, assim, todo celebrante pode fazer o efeito religioso? Se ele for vinculado a um CNPJ, tá? Até tem clientes que falam... Qualquer tipo de CNPJ, só para a gente entender isso. Ele tem que ser realmente linkado a alguma instituição religiosa. Perfeito. Tá? Alguma instituição religiosa. Uma instituição religiosa cadastrada, toda corretinha, com o CNPJ em dia, e esse celebrante ser vinculado de fato. Tá? Então, aí ele pode, sim, fazer o religioso com efeito civil.
é um bônus, é um benefício a mais, tá? Para não pros confundir noivos. muito o nosso público, então, Janais, a religião, ela entra nessa sua celebração ou não? Ela é um tema à parte? Então, Na sua ou de qualquer, só pra gente Isso. entender onde entra. tem onde celebrantes que falam que são realmente, tem essa linha mais religiosa. A minha não, ela é mais poética. Eu falo de Deus, eu falo da religião dos noivos, quando para eles isso é importante, quando isso tem significado para eles. Mas não é algo que eu bato em todas as minhas celebrações. O meu foco de celebração é realmente a história do casal, aquilo que tem significado. Eu entrevisto o noivo, entrevisto a noiva, entrevisto pessoas próximas a eles para que eu entenda e faça uma leitura desse encontro, desse amor, dessa vontade de seguir juntos, né? Eu costumo dizer que o amor é uma escolha mesmo, a gente escolhe quem ama, a gente se apaixona. Você olha e fala, meu Deus, bateu química, o cheiro, o beijo, maravilha. Mas amar mesmo, estar ali no dia a dia, é uma escolha diária, é um sim, como diz Renata Maglioca, do Conto de Vistas, que é minha professora também, eu aprendi muito com Renata, é a coragem do sim de todos os dias, né? Então, assim, amar é uma escolha. Eu fui casada por 10 anos e eu escolhi amar o meu marido até quando não... Escolher não amar mais. Não, eu não escolhi, a vida escolheu levá-lo de mim, infelizmente. Por isso que eu comecei a escrever para curar um pouco não da minha perda, que hoje eu entendo que eu não perdi, eu tive um fantástico parceiro, o melhor pai que a minha filha poderia ter, e as minhas histórias são vivas porque eu consegui ressignificar. Eu sempre digo para os meus casais que eu me curo no amor de cada um que chega, porque eu amei muito. Ô, Janais, você foi tão profundo. Agora eu estou me descobrindo como celebrante, depois de 13 anos trabalhando com casamentos, e eu sempre fui apaixonada de conversar e ouvir a história do casal, tentando traduzir isso em comida, em decoração, em auxílio, orientar para fornecedores diversos, né? A gente sempre tem esse cuidado muito personalizado. Até que, de repente, uma pessoa, Letícia, nossa, a gente construiu um relacionamento tão íntimo, e aí me convidou para fazer uma abertura, outro me convidou para uma oração, até que uma pessoa próxima me convidou para fazer uma celebração completa, termina as bases. E pela primeira vez, nessa semana, eu tive a oportunidade de fazer uma celebração completa para uma pessoa recém-conhecida, de fato, um casal de clientes. E você comentou essa questão de você realmente entrar na história. Quando eu fiz um questionário, né, uma entrevista, e quando eu começava a ler as respostas, eu simplesmente não conseguia parar de chorar, porque eu vi exatamente na história aquela conexão dos dois. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Assim, aquela emoção. E fiz esse papel de olhar para o meu casamento, né? Sim. Eu tô com 9 anos, vou fazer 10 anos de casamento. E fazendo aqueles comparativos, né? Que é inevitável, de você... Não, eu realmente entrei na história deles. E fiquei agora você comentando sobre isso, pensando a importância dessa entrevista, né? Ela é muito importante. Dessa conexão, porque você tem que, de fato, extrair os elementos mais importantes. Eu sempre digo que o casamento ele é contado a várias janelas. Então, eu me debruço na janela do olhar do casal, dos amigos, e eu também me debruço na minha janela de vida. Porque nós deixamos muita vida para o casal e levamos muita vida. Então, assim... Essa conexão não tem muito importante. como, sabe? Assim, eu acho que o que faz a diferença, e isso em qualquer tipo de trabalho, com o pessoal da música, da fotografia, do cerimonial, do dono do espaço, a gente deixa a vida, né? Esses dias eu fui fazer um orçamento com uma noiva, e aí ela muito brava, porque é tudo muito caro. Poxa, tudo de casamento é caro. E eu balançando a cabeça, realmente é caro. E eu confirmando com ela, porque eu sei que é caro. Aí ela brava, e eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ela, pode. Eu falei, quanto custa o seu final de semana para você não estar com seus filhos? Ou você não sentar simplesmente tomar um café ou uma cervejinha com seus amigos ou parentes? Ou você não poder descansar ou viajar? Ou não ir para o aniversário da sua mãe? Ou simplesmente não comemorar o seu aniversário? Quanto custa? Ela falou, não tem preço. Eu falei, então, o meu tem um valor, porque eu nunca estou com a minha filha. Eu nunca posso participar de nada, porque eu sempre estou me preparando para realizar o sonho de alguém. Então, assim, esse é o nosso preço, a gente entrega a vida, então tem um valor e eu acho que isso precisa ser dito, sabe? Claro, tem gente que cobra valores exorbitantes, mas é o preço dessa pessoa, é o valor dessa pessoa, é a hora dessa pessoa, é o que vale para ela. Se a gente, por exemplo, eu adoraria
né, ter um outro tipo de carro, mas o que o meu dinheiro paga é esse, então eu estou muito feliz com o meu carro. Então a gente precisa entender, né, o valor de cada coisa e aquilo que chega para nós. Janai, você levou essa história para um caminho tão incrível, né? Porque assim, primeiro, eu fui abordada aqui porque a gente trabalha há anos juntos e as pessoas pensam que a gente senta para tomar café durante a semana, sendo que a gente não tem esse tempo. Então fui surpreendida pela sua história, por exemplo. E é incrível como o nosso público é curioso com a nossa vida também, Muito. né? Então, eles têm essa curiosidade se a gente é casado, se a gente não é, se a gente tá namorando, se a gente não tá. Como é que... E eles não têm noção dos sacrifícios sociais que a gente faz para estar contando as histórias deles ao final de semana. E Letícia, assim, eu estava conversando esses dias, fazer um casamento, conversando com um fotógrafo, ele me falando um pouco da vida dele, eu não conhecia, e eu comecei a contar um pouco da minha também, e a gente começou a se olhar assim no sentido de mais próximo, porque a gente se vê todo dia, vocês não sabiam, por exemplo, da minha história, muita gente não sabe, eu não sei da sua, e ele começou a me contar da dele, eu falei, cara, todo mundo tem uma mochila, e ela está carregada de histórias. Então, assim, eu tenho um podcast que eu escuto muito, que é o Para Dar Nome às Coisas, da Nath, inclusive aconselho, ouçam, que ela é maravilhosa, que ela fala que o amor é uma fotografia vista de perto. É quando você consegue enxergar as luzes e as sombras, e você consegue apreciar a beleza mesmo assim. Então, você gostar de alguém, você querer estar perto de alguém, você olhar realmente uma fotografia de perto, porque você vai ver as luzes e as sombras dessa pessoa. E aí é a opção de você querer estar perto. E aí vai muito da opção do quanto que o casal deixa você ir a fundo na história deles, nossa. né? Então, qual que é o nível da intimidade dessas perguntas? Deixa eu fazer uma segunda pergunta em cima dessa. Tem casal que, por exemplo, não responde seu questionário é presencial, é online? Quanto tempo leva? Como é que fala um pouco sobre isso, porque tem casal, que a Fê estava contando aqui, nos bastidores, que fica assim, poxa, eu não quero responder, que questionário vale louco. pular a pergunta? Eu falei, Fernanda, responde não vale, pra mim. Gente, está Como no é meu que eu vou contrato. responder pela história deles, gente? Não dá. Está no meu contrato que sem o questionário e sem pelo menos um encontro ou 2 encontros, tanto sendo presenciais ou virtuais, eu não faço história. Infelizmente, eu não consigo escrever. E o meu processo criativo, ele vem no momento que ele quer vir. Então, eu preciso... gente, eu falo que eu vou morrer de amor. Porque o amor vai me matar. Eu tenho certeza que o amor vai me matar. Então, assim, precisa sim responder o questionário, preciso encontrar o casal pelo menos uma vez. Tem casais que eu não consigo encontrar presencialmente, mas pelo menos 1 ou 2 reuniões virtuais eu preciso. Faço muitos casais que moram fora do país, que moram em outros estados, ou eu vou para outros estados fazer também. Já fizemos em Balão, em Cachoeira, em vários lugares. Me chamar, eu tô com a roupa de ir, né? Contra uma perguntinha que tem nesse questionário pra gente, um pouco mais pontual, Elas digamos. são abertas, porque eu sempre, na minha conversa, eu sempre falo, gente, me conta aquilo que te toca, sabe? Eu falo, senta, abre o questionário, que é assim, onde vocês se conheceram, como foi o primeiro beijo. São perguntas abertas, mas quando eu vou entrevistar o casal, quando eu vou conversar com eles, que eles me dizem sim, né? Eu sempre falo, quando eles dizem sim para mim, eu peço para que eles peguem esse questionário, coloquem num lugar bacana, senta num lugar gostoso, pega um café, uma cerveja, um vinho, uma pinga, o que quiser, senta, respira e lembra. Teve uma noiva que me mandou um áudio, eu tenho até que recuperar esse áudio, ela começou a chorar, ela me mandou um áudio falando, Jana, você me fez visitar lugares que eu tinha esquecido. Eu estou com ele há 8 anos, eu fui visitar lugares que eu tinha esquecido, porque a gente esquece, na correria do dia a dia, a gente esquece de visitar lugares. E ela visitou esses lugares. Então, o meu questionário ele vai muito nesse lugar, né? Então, os encontros que eu faço presenciais, muitos casais eu recebo na minha casa. Por exemplo, teve um casal que foi lá para casa, que viraram muito meus amigos, inclusive reformou o quarto da minha filha. Oh, meu Deus, a galera vira amigo. Foi tomar um café, saíram de lá 2h30 da madrugada, a gente fechou a distribuidora, porque do café virou cerveja, né? Então, assim, que delícia. Tem de tudo, a gente vira amigo mesmo. Então, assim, quando eles me abrem esse lugar, porque eu sempre abro, eu até fico brincando, eu falo que a minha porta lá de casa não fecha. Né? Tanto para os fotógrafos, para os parceiros, para os amigos, a gente fala, já viu, né, casa? Letícia? O after daqui hoje é lá na casa da Lá Janai. em casa. Inclusive, eu tô indo pro sítio, vamos embora, eu tô indo pro sítio. Olha, aí já complica um pouco mais, né? A gente passar o final de semana fora, tem um público aí que sente nossa falta. Não, mas amanhã é terça, amanhã é quarta, ainda pode. Agora, só complementando essa questão da entrevista, uma coisa interessante é que muitas vezes os casais, né, como eu passei por essa experiência assim recentemente, eu peço para eles não se comunicarem entre si para a gente ver as versões. Uhum. E aí o que aconteceu? Muitas perguntas do tipo, quem é a pessoa que você mais admira? Uma pessoa que você queira fazer uma homenagem? E às vezes quando bate,
É muito legal. É muito legal. Há coisas de aspectos, de escolhas de vida também. Sim. E uma das coisas que eu estava pensando era presentear esses casais com as respostas dessas entrevistas. Sim. Porque, assim, muitas coisas a gente leva para a história, né? Para contar essa história ali na frente, e muitas coisas ficam ali para que eles possam depois olhar, nossa, deixa eu ver como é que se conhecer mais também, né? Eu sempre mando para os meus clientes, eles morrem de chorar, depois eles me falam, poxa, eu não sabia. É muito gostoso como a gente, como nós somos vistos pelo olhar do outro, né? Então, quando as pessoas me mandam áudios ou textos me falando sobre o casal, depois do casamento eu mando para eles. E é muito lindo, por exemplo, cara, eu adoro chegar nas pessoas e dizer para elas aquilo que eu sinto por elas. Então, assim, é tão gostoso quando eu recebo isso também, sabe? Linguagem de amor da Janai, você já sabe qual é, né? Gente, palavras de afirmação. Palavras de afirmação, por favor. Podem falar. A nossa é a mesma, gente, é tempo de qualidade, é, tá? Então eu você pode preciso. chamar a gente pro sítio. Já estão intimadas, tá? Café, entendeu? Se não nos der tempo, a Não. gente, aliás, o tempo, né? Eu E a nossa Isso, justamente pergunta, por Fê. isso que eu já ia emendar aqui. Ainda nesse território do questionário, que é uma dúvida muito pontual de alguns clientes que vão colhendo materiais, né, que eles vão vendo na internet, não necessariamente o de colegas daqui, mas é porque acaba que eles têm acesso a muito conteúdo. E uma preocupação recorrente é se de fato esse questionário ele é uma referência, uma fonte de alimento para vocês construírem de fato uma narrativa criativa, um lúdico, né? Aquele conto de amor que você escuta a vozinha da Janai, você já quer sentar, puxar um sofá e escutar uma história, né? Ou ele é uma narrativa sobre o momento em que eles se conheceram, por exemplo. Não, ele é minha base de pesquisa mesmo, tá? Porque ele é o olhar deles. É aquilo que eu falei para vocês. É a janela que eu debruço. Porque eu tenho, às vezes, tem casais que eu consigo encontrar várias vezes. Por exemplo, teve um casal que eu fiz agora, até das meninas da VIP Noivas. A gente pode citar o nome do... Podemos citar todo mundo, a a gente é eu amigo não de sei todo como é que mundo. funciona tudo, né? Enfim, gente. Eu fiz o casamento da irmã delas, da Gi, e nós saímos todas as semanas para comer sanduíche, e isso virou uma rotina para mim e para minha filha, porque nós ficamos tão amigos, eles são os loucos do sanduíche, e a gente sempre sai para comer sanduíche. Então, assim, eu fiquei muito próxima deles. Então, eu tenho um olhar mais perto. Mas o questionário, para quem não me abre esse caminho, é a minha base. Sem o questionário, eu não faço o meu trabalho, eu não consigo. Claro que eu tenho toda uma pesquisa de Instagram, eu peço para que eles me mandem vídeos, fotos, enfim, tudo que eles podem me mandar. Eu sempre falo para eles, quanto mais entrega vocês me derem, mais eu vou poder devolver para vocês. Eu preciso, eu não conheço eles. Então vamos lá, a celebração ela é mais do que simplesmente a contação da história do casal. Contação, adorei. Contação, gostei. Contação de histórias. Ela também envolve o quê? Uma mensagem afetiva. Total, tem todo esse cuidado, assim, ó. Eu sempre pergunto, Letícia, você que está entrando nesse caminho, é muito gostoso. Ajuda aí, Janai. É muito gostoso a gente entender também aquilo que... Eu sempre pergunto, eu falo, o que dói, o que fere, o que às vezes, o que não pode incomoda. falar, né? Não, no relacionamento deles ali, perfeito. sabe? O que dói, o que é aquilo que te machuca quando ela faz, ou quando ele faz, ou quando... Eu faço casamento também homoafetivo. Então, o que machuca, né? É muito bonito a gente ouvir isso, porque às vezes o que o outro te machuca é algo que é seu. Não é o outro que está te machucando, é o seu olhar de vida. Aí quando eu começo a destrinchar, que eu vou saber do que veio dos pais, da mãe, do processo familiar, eu trago muito a constelação familiar dentro disso também. Então eu acho, não sou consteladora, tá? É porque eu fiz, leio muito, sou curiosa. Então eu venho muito nesse lugar. Então eu preciso do máximo de informações possível. E eu nunca olho só aquilo que eu estou vendo. Por exemplo, a Fernanda não é essa moça linda apenas, com esse cabelo preto. A Letícia não é essa moça linda, educada e simpática. Não, gente, vocês têm muito mais além disso. Então eu tento mergulhar, não só molhar os pés. Então cada casal que chega até mim, eu não vou molhar só os pés. Eu quero entrar mais a fundo. E o pessoal não confia muito, né, Janai, quando a gente fala que cada história é uma história. Cada história é uma história. Gente, cada dia a gente conta uma história diferente. Voltando um pouquinho lá atrás no que você falou sobre o formato e o alinhamento com o cerimonial, isso é muito importante. Inclusive, eu falo isso para os meus clientes. Não tem ordem certa de cortejo. Não o que tem. a gente tem é uma ordem certa que funciona para vocês. Porque hoje em dia a gente tem todo o formato de família, né? Então isso é muito bacana. Eu tenho um noivo que é criado por vó. Sim. Eu tenho aquela filha tem que vem filhos. com 2 pais. Eu tenho Exato. aquela noiva que falou, Fê, eu quero dar toda a honraria à minha mãe, que Sim. foi ela que me trouxe até aqui. Então isso tudo precisa ser conversado para a gente construir a ordem de entrada naquilo dali. Em momentos que antecedem a celebração, a gente sempre se consulta se há alguma surpresa ali embutida, se tem algum momento que a gente quer trocar, simplesmente para todo mundo que está ali
no altar tá bem alinhadinho sobre o que vai acontecer. Não, essa nos momentos. comunicação do celebrante com o cerimonial ela é fundamental. Cerimonial, fotógrafo e músico ali é o que tem que acontecer, é fundamental. E todo esse time trabalhando pros noivos. Pros noivos. Contando a história deles. Dos noivos. Porque No todos formato- nós somos contadores de Isso. histórias, né, Fê? Justamente no formato que eles falaram e assinaram. E, ok, é assim que nós vamos levar. Exato. Agora, qualquer pessoa pode ser um celebrante? Vamos lá, polemizar um pouquinho. Então- Pode ser meu primo, minha prima, um amigo de infância, como é que é isso? Pode, Letícia, pode gente. celebrar meu casamento? Pode. É isso que eu pode. esqueci. Ah, Letícia, vamos dividir esse altar? Gente, eu fico Olha que tão... honra! Eu fico tão preocupada com o meu casamento. Tem tanta gente querendo trabalhar nele. Mas tem Gente. ninguém assistindo, todo mundo trabalhando. Estão trabalhando. O que acontece? Esses dias eu tinha um casamento e uma noiva me pediu para que eu desse uma consultoria para uma amiga dela, que era madrinha, que ia celebrar o casamento na Chapada. Nossa, foi incrível, incrível, incrível. Você faz isso? Faço. Então você vai fazer pra mim. Eu vou faço celebrar o da minha consultoria, amiga. eu faço consultoria. E aí eu fiz essa consultoria, tá? Eu quero, inclusive, estava conversando com o nosso amigo aqui do estúdio, Aqui eu eu já- quero gravar o curso, viu, galera? Já dá a dica aqui, ó, olha nessa que câmerazinha dica. Fala pro aqui, ó. pessoal aí que Exato, você é a gente. primeira aluna Eu já. dou mentoria, também. sim, inclusive eu já estou na minha terceira mentorada já para celebração. Então essa madrinha foi incrível. Nossa, depois ela me mandou um feedback que eu morri de chorar. E aí eu liguei para ela antes de eu entrar na minha celebração. Eu liguei para ela, mandei mensagem, falei, ó, vai lá, como disse Sheilinha, porque Sheila Borges foi a minha mestra, foi de uma generosidade comigo absurda quando eu comecei a celebrar. Ela me pegou na mão, me levou para casa dela, me treinou e virou para mim e falou, agora minha filha vai lá e arrasa. Shelly, um beijo pra E você. amo, minha mãezona, vovó da Júlia de coração. Então eu amo muito, sou grata e hoje eu faço essa mentoria. Eu tenho esse olhar também para o outro. Então, quem quiser celebrar, claro que pode, mas tem que ter toda uma preocupação. Poxa, em relação à voz, à fala, você tem realmente uma dicção bacana para estar ali falando? Uma Você desenvoltura consegue bacana. realmente fazer isso? Porque, gente, é um momento que ele é muito importante. Tem muita gente que fala, ah, não, eu vou celebrar. Você destrói o sonho da pessoa, não tapa. O celebrante, ele abre o casamento ali. Antes de nós, claro, as meninas que estão ali recepcionando, que estão recebendo a gente na porta. Não, mas ele é o né, abre todo alas, lugar. ele é a primeira pessoa Mas a falar. você falou, então você tem que ter muito cuidado, muita percepção na sua fala, naquilo que você... Às vezes você quer ser engraçado demais, pelo amor de Deus, toma cuidado, sabe? Bater em algum ponto que acha que vai ser engraçado, não é engraçado. É porque as inspirações vêm muito dos filmes americanos, né, não Janai? Onde não sempre a pegada pode. não precisa ser necessariamente Aí é que está essa. esse lugar de você ter que conhecer o casal realmente, Ver se sabe? eles são mais tradicionais, Exatamente. se não, se eles são bem reverentes, onde cabe, né? Então, a gente tem que, cara, tem que ser confortável. Eu sempre celebro de tênis porque eu digo que o amor é confortável e a nossa fala precisa ser muito confortável. A gente tem que estar confortável naquele lugar e deixar todo mundo confortável. Eu tenho que chegar aos noivos, atravessar os noivos e chegar nos convidados. Teve um caso que eu achei muito lindo, que um garçom, eu arrumando minhas coisas para ir embora, e terminei de celebrar arrumando minhas coisas para ir embora. Aí o garçom chegou, dona. Eu falei, não, me chama de dona, não, chama de você, para mim não me envelhecer. Aí ele, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ele, olha, eu trabalho em casamento há muitos anos e você me tocou de um jeito que eu não sei te explicar. Que coisa linda, como se eu conhecesse o casal. Eu falei, poxa, mas que delícia. Para mim foi um abraço mais maravilhoso que eu ganhei na vida. Então a gente tem que se preocupar que a gente não está falando ali, lógico, o casal é o nosso foco, mas quantas pessoas foram ali ouvir? Exatamente. Então nós temos que ter todo esse cuidado. E nesse cuidado pode começar numa sugestão de partilhar o palco ou partilhar o altar, como você mesmo Já sugeriu, né, fiz. Janai? Porque, assim, para quem tá começando, para quem acha tão importante ter a participação do pai, da mãe, da melhor amiga nesse momento de fala, a gente pode fazer assim como a gente faz com os músicos. Deixa a banda tocar a cerimônia inteira e a amiga vem e faz uma participação. Fica lindo. Né? Gente, Então- tudo pode. Eu sempre oriento, só em relação, só verifica em relação ao realmente o tempo que essa pessoa vai falar. Eu já dividi o altar, que o altar não é meu, é dos noivos, eu digo sempre isso, tá? Eu já dividi com um padre, que era com 2 padres, com pastores, com o pai, com amigos. Então, assim, só verifica realmente essa questão do tempo que a pessoa vai falar, com juízes, porque às vezes a pessoa empolga, aí fica dando voltas e aí a celebração fica chata. Então, tem que ter só esse cuidadinho ali. É como a gente que se empolgou demais no papo e tá acabando, Ai, Letícia. não, Ai, que Janai. coisa. Sério? Ah, não, gente, aumenta esse podcast aí. Pois é, Vamos também pro podcast A gente 2, Já take nessa 2. parte dois, A gente vamos já pegar tem que- uns trechos Bora. pra gente ver. A gente tá com esse negócio agora, o próximo vai ter que ter vídeo. Já soltou as palmas? Calma, Liran. Calma, Ai, Liran, gente. não, deixa Ele quer mesmo que a gente vá embora. Deixa a Janai fazer as considerações finais dela Por ali. favor, Janai, suas considerações finais pro nosso público que tá ali. Gente, olha, é algo que é realmente muito maravilhoso. Eu amo muito fazer o que eu faço.
E para mim é um presente, como eu disse no início, eu me curo no amor de vocês. E é uma honra poder estar nesse lugar, contando a história desse casal e participando desse momento que é tão único, com profissionais que são tão especiais e que hoje fazem parte da minha vida. São profissionais que vão se costurando a minha também. Então, eu sou muito grata por onde a vida me levou. Não foi fácil chegar até aqui, não é fácil ainda, mas é muito gratificante. Aê! Muito obrigada, Janai, por sua participação. Agora sim, Elira. E você que está aí, assistiu esse papo de casamento bem gostoso, lembra que vão ter mais episódios, acompanha o nosso canal e fica aí ligado, e lembra de comentar, se inscrever, curtir, enfim, o que tiver aí pra você fazer. Justamente, porque a gente já tá afim da parte 2 aqui com a Janai. Eu tô achando que esse projeto vai longe, hein? Tchau! Delícia, gente. Agora, Janai, Ah, você tinha feito aquela pergunta em off, né, filho? qual, gente? Vamos lá. O que Você vocês já querem saber? ouviu um não no altar? Não, ainda não, graças a Deus. Tomara que eu não escute. Sério, porque eu acho que as pessoas têm sempre essa curiosidade com a gente. Eu né? sempre já digo- passaram por não, já Não. passei perto do não. Não, Mas foi só pé. não, só sim. É um bate-papo, é uma história e como diz tem uma celebrante que ela fala que é o início, meio e sim, sempre sim. Amém. É sempre sim. Gente, não dá pra deixar pra fazer um não no meio do altar. Não dá. Fica Não muito dá, constrangedor. não. Mas além das que eles acontecem. É verdade. Meninas, obrigada. Muito feliz. Não, Janai. Não, Janai, pra você falar de amor, né? Você fica aqui. Não, Janai, realmente. E como é que custa aí? Quanto que custa a sua mentoria? Vamos sentar e conversar sobre isso. Vamos. Aqui, por Vamos favor. sim. Minha última grande paixão agora é Ai, não, gente, é apaixonante. Dizem que tem um mosquitinho que te pica ali e acabou. Mas eu tô vendo que eu já considerava que você tinha um tempo muito grande de dedicação. Muito se tempo. envolver com o casal. É. Agora que você me falou desse vínculo, gente, se eu sair pra comer sanduíche com todo meu noivo meu, eu tô lascada. Não são todos que têm essa proximidade, mas tem os que vão chegando perto. Tudo depende como, né? Existem casais e casais. Tem casais que não, que depois nem tchau eles te dão, né? Dão aquele abraço, depois eles nem te dão um retorno. 99% dos meus casais me dão um retorno, sempre, graças a Deus. Mas alguns não, mas é o estilo de cada um e a gente respeita isso, tá tudo lindo. Alguns lembram de nós na lua de mel, né? Nossa, me Ficou manda mandando mensagem, eu falo, me manda gente, foto. Nossa, direto eu falo, gente. Não, aqui onde a vai gente curtir. tá. Eu falei, Que não, história é gente. essa? Não, eu ia lembrar de mim, que exato. Agora você já foi cerimonialista há quantos anos? Nossa, mais de 15 anos. Eu morava em Braslândia, eu casei a cidade inteira. Lá eu não consigo nem andar. Eu casei a cidade inteira. Lá é onde fica meu sítio. Não, quando eu vou lá, que os meninos vão lá comigo, o Vitor, algum dos fotógrafos, a galera que vai lá comigo, falaram que vão fazer assim, #amigos da Janai, porque eu não ando, não consigo andar em Braslândia. Bomba! É isso, meninas, eu amei! Eu amei. A gente quadra. Gente, adorei. Olha, já quero a segunda parte. Gente, muito legal. A segunda parte já vamos começar a se organizar. Eu já pra quero a segunda. selecionar trechos. É. Mostrar, né, dele. O pessoal cantando, foto.